Bom, então vamos à luta. Pessoal, então eu vou começar a estender aquele exemplo que eu dei para vocês, tá? A gente vai pegar aquele exemplo de dois estados quaisquer de partículas em uma dimensão. A gente vai montar uma função de onda de duas partículas. A gente vai montar a versão simétrica e a versão antissimétrica e vai tentar entender como é que vão ficar as medidas desse sistema, né? Para a gente ver justamente como é que essa simetria ou antissimetria do vetor de estado reflete nas observações do laboratório, né? Justamente para a gente saber se a gente consegue distinguir ou não dois estados desse tipo, certo? Então, não sei, deixa eu escrever aqui para caso vocês não lembrem, mas a gente tinha feito o seguinte exemplo. A gente encontrou que psi é simétrico ou antissimétrico de x1, x2. A gente mostrou que isso aqui é igual a 1 sobre raiz de 2, psi 3, x1, psi 4, x2, mais ou menos, psi 4, x1, psi 3, x2. Certo? A gente tinha visto que essa era a projeção. Lembra que essa aqui é aquela projeção. Isso aqui é igual a x1, x2 de um certo psi simétrico, antissimétrico, tá? Então lembra? Essa aqui não é a projeção do vetor de estado na base simétrica ou antissimétrica. Isso aqui é a projeção do vetor de estado na base que não é nem simétrica nem antissimétrica. Então tem aquela relação daquele fator de 1/2 para relacionar a probabilidade de um com o módulo quadrado do outro, certo? E é por isso que a probabilidade da mesma forma, né? Porque o que eu tentei mostrar para vocês com as várias contas que a gente fez de vários pontos diferentes de vista é que esse cara ser simétrico ou antissimétrico é suficiente. E na hora que eu faço o meu produto interno aqui, por mais que esse cara tenha um pedaço simétrico e um pedaço antissimétrico, só sobreviverá o pedaço que é compatível com a simetria ou antissimetria do vetor de estado. Então, na prática, a única diferença dessa função de onda aqui e da outra que eu faria, vou botar uma vírgula aqui, não tem nada a ver com essa igualdade, tá? Que eu faria assim, x1, x2, S, A, psi, SA. A única diferença entre esse cara e esse é um fator de normalização. Fisicamente, eles são equivalentes porque o fato de eu estar fazendo essa contração desse cara com esse faz com que qualquer pedaço que, né, se eu estou falando de S, qualquer pedaço A aqui vai embora, e se eu estiver falando de A, qualquer pedaço S daqui vai embora. Então é só uma questão de conveniência e notação, mais do que uma questão física, tá certo? Então, por causa disso que eu acabei de explicar, a nossa normalização dá pra gente que isso aqui é 2 vezes o módulo quadrado da nossa função de onda, que é essa aqui. Tá? Alguma dúvida? Ok. Conclusão? Não, isso aqui é só um passo intermediário. Só estou escrevendo essa, porque agora eu vou substituir essa expressão aqui para a gente ver. Não. Isso aqui foi o que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente viu que a probabilidade ela está associada, né, a 2 vezes essa função de onda aqui, que a gente escolheu dessa forma para a gente simplificar a nossa vida. Se a gente tivesse relacionado direto com essa estaria relacionada direto com essa. Mas aí a medida de integração que a gente teria que usar é aquela medida mais complicada que envolve você sempre restringir um rótulo para nunca coincidir com o outro. Ou para não coincidir com o outro mais de uma vez. Você não quer repetir contagem dos mesmos estados. Certo? Bom, então vamos fazer essa continha aqui, né? Ou seja... Isso. Agora, tem que tomar cuidado. Quando você vai escrever nessas duas integrais ou nos somatórios, se você usa alguma coisa que foi projetada assim,
a diferença da normalização já compensa a diferença de normalização da integral. Ou seja, quando você faz essa integral aqui, menos infinito a mais infinito, menos infinito a mais infinito, essa aqui, para você calcular a probabilidade, você tem que fazer com esse cara aqui. Certo? Essa é a integral certa para se fazer com essa projeção. Essa aqui não é a projeção na base simétrica ou antissimétrica. Quando você transforma desse cara para esse, você ganha um certo fator numérico que compensa exatamente o fator numérico que você vai ganhar quando você mudar essa integração aqui. Ou seja, isso aqui é igual a, digamos, eu estou integrando x1 primeiro, então é de x1 até infinito, a esse cara aqui. SA. É só uma escolha por simplicidade. Em vez de eu ter que fazer isso, que me envolve essa geometria na minha integração mais complicada, porque em vez de eu estar integrando no plano x1, x2 inteiro, eu estou integrando num triângulo infinito desse plano, que é isso aqui. Eu quero simplificar, eu prefiro o meu plano inteiro. Para eu trabalhar com o plano inteiro, eu uso menos infinito aqui e tiro o SA daqui. E aí a coisa foi construída, né, de tal forma que a diferença de normalização desse estado para esse cara, né, dessa projeção para essa, compensa exatamente isso aqui. Que é um fator de 2 e é um fator de 2 aqui. Tá certo? É só uma questão de conveniência, não tem nada de física aqui. Tá certo? É mais fácil trabalhar com esse tipo de projeção do que com esse tipo de projeção. Porque esse aqui a gente sabe direto o que a gente tem que fazer. É simplesmente produto tensorial de x1, x2, x3, x4. Esse cara é esse aqui. Esse aqui, cara aqui, tem que fazer as antissimetrizações ou simetrizações. No caso de duas partículas, não fica muito evidente. Agora, se estiver trabalhando com 20 partículas e cada uma dessas partículas tem um rótulo complicado, é muito mais fácil trabalhar com isso do que trabalhar com isso aqui. Você vai ter que pensar como é que é o estado do produto tensorial que carrega a informação da simetria ou antissimetria, né? E uma coisa que você já fez quando você construiu seu vetor de estado. Então, se você já fez quando você construiu o seu vetor de estado, é mais fácil você manter essa informação aqui e usar a projeção numa base mais fácil de construir. Tá certo? Mas é uma questão de conveniência, pessoal. Não tem física aqui. Tá? É conveniência e o fato de que assim que se faz na literatura. Então é bom você conhecer como as pessoas fazem para você ser capaz de ler um paper ou um livro-texto mais avançado, entendeu? Bom, então eu tenho esse raiz de 2 aqui, eu tenho esse 2 aqui, eu tenho um módulo quadrado. Então esse cara vai cortar com esse cara aqui. E agora eu só preciso calcular o módulo quadrado desse objeto aqui, que vai ser módulo quadrado de psi3 x1, psi4 x2, mais ou menos psi4 x1, psi3 x2. Certo? E como é que fica isso, pessoal? É fácil, né? Eu tenho um módulo quadrado desse, eu tenho um módulo quadrado desse, né? E aí eu vou ter agora os produtos cruzados. A gente tem que fazer isso com um pouco mais de cuidado. Vamos lá. Vamos começar com o primeiro. Vai ser psi3 x1 quadrado, psi4 x2 ao quadrado. Tá certo? Ou seja, quando eu pegar o módulo quadrado, é isso aqui vezes isso aqui complexo conjugado. Isso aqui vezes isso aqui complexo conjugado é isso aqui. Esse aqui, mais ou menos, vezes complexo conjugado, é a mesma coisa, porque o mais ou menos vai embora. Certo? Então fica mais aqui, e agora vai ficar psi4 x1 módulo quadrado, psi3 x2 módulo quadrado. Certo? E agora que vai ficar o seguinte, mais ou menos, mais ou menos, e aí o que vai acontecer? Por que mais ou menos? Porque vai ser essa expressão vezes ela complexo conjugado. Esse vezes esse vai ter um sinal de mais ou menos, e esse vezes esse também vai ter um sinal de mais ou menos. Então, aparece esse sinal de mais ou menos aqui. São todas combinações que vão acontecer, né? Não é só
Não, isso é só o A mais B, módulo de A mais B ao quadrado é igual a A mais B, deixa eu botar assim, certo? Isso aqui vai ficar módulo de A ao quadrado, módulo de B ao quadrado, aí eu vou ter esse vezes esse, então vai ficar assim, mais ou menos A, B estrela, só que eu também vou ter mais ou menos B vezes A estrela, né? B vezes A estrela. Mas o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um número complexo mais o seu complexo conjugado. Então, isso aqui é mais ou menos 2 vezes a parte real de A, B estrela. Tudo bem? Aqui, é porque esse pedaço aqui é só esse pedaço aqui. Eu estou escrevendo agora esse aqui, que eu reescrevi assim, ali. Tá? Isso aqui é claro para todo mundo, né, pessoal? Se não for claro, né, tira uma tarde de sábado e faz um monte de continha desse tipo. Então, 2 vezes parte real de psi 3 x1 psi 4 x1 psi 3 x2 psi 4 x1. Certo? Ok. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se está tudo certo. 3 aqui, tá. Isso mesmo. Então vamos ver se esses resultados estão... Pode falar. Deixa eu ver como eu alinhei. 1, 2, 2, isso. Então vocês veem que não importa se é Fermi ou se é Boson, né? Ou seja, não importa se o estado é simétrico ou antissimétrico, você sempre começa com esse pedaço aqui. Ou seja, aquela parte que vocês esperariam de uma maneira mais simples de organizar a sua probabilidade está aqui. Ou seja, a probabilidade de você encontrar uma partícula na posição 1, né? Ou seja, você tem 2 posições aqui no seu espaço. Seu espaço é uma linha. Aí você tem a posição x1 e aí você tem a posição x2. Tá certo? E aí você tem, digamos, 2 distribuições de probabilidade aqui. Tá certo? A probabilidade de você encontrar uma partícula aqui e outra aqui, independente de quem seja a partícula, porque elas são indistinguíveis, é a probabilidade digamos, desse modo aqui se concretizar aqui e desse se concretizar aqui, mas também está somado, ou, né, porque isso aqui é ou na probabilidade, a soma te dá a probabilidade da situação alternada, de você encontrar essa partícula ou esse vetor de estado unidimensional aqui e esse aqui. Tá certo? Então essa é a parte, digamos, que você pensaria classicamente. Só que agora a gente tem essa brincadeira aqui, que é o que vem da mecânica quântica, que é o que vem do fato de que nós estamos construindo vetores de estados, né, num espaço de Hilbert que está relacionado com a probabilidade através de um quadrado. E é isso que está mudando tudo. É isso que permitiu primeiro ter aquele menos da antissimetria, tá certo? E é isso que está dando, digamos, a origem a esse novo termo aqui. Tá? Beleza. O que acontece aqui, pessoal, quando eu fizer... Se eu fizer aqui a probabilidade dessas 2 posições serem a mesma. Ou seja, eu estou refazendo isso aqui, só que agora, em vez de eu perguntar da probabilidade do x1 e x2, né, o x1 está aqui, o x2 está aqui, eu vou aproximando esses caras aqui. Eu boto o x1 aqui e o x2 aqui e vou aproximando eles mais e mais a um ponto qualquer. O que vai acontecer aqui com esses 2 termos? Eles somam, eles vão ficar a probabilidade de eu encontrar o primeiro num ponto e o segundo no mesmo ponto e vice-versa, só que isso é a mesma coisa, então dá só o fator de 2, certo? Mas o que acontece aqui? Se x1
vira x2, então eu vou ter módulo quadrado aqui, ó. E aqui vai ter módulo quadrado aqui também. Só que módulo quadrado já é real, então esse real aqui vai embora. Então eu vou ganhar um fator de mais ou menos 2 vezes o módulo quadrado disso aqui. É o mesmo fator. Eu vou encontrar, ou seja, eu vou encontrar uma coisa assim, módulo quadrado de 3 em x1, de 4 em x1 também, digamos que os dois foram para o mesmo ponto, x1, certo? Eu vou ter o fator de 2, porque eu somei esse cara com esse, mais ou menos 2 vezes, só que isso aqui já é real, então não preciso botar a parte real, mesma coisa. Esse 4, x1. Se forem bósons, eu vou ter uma probabilidade que eu somei esses dois caras aqui. No final eu vou ter uma coisa assim, ó. Tá certo? Esses caras vão, digamos, contribuir positivamente para aumentar ainda mais a probabilidade de encontrar esse estado aqui. Ou seja, das partículas estarem no mesmo ponto. Essa diferença sutil de probabilidade, que praticamente fica dobrada num ponto, é suficiente para dar o efeito de condensado de Bose-Einstein. Eu ia perguntar, tipo, se eu usar, ao invés de usar, de projetar num espaço de posição e sim num espaço de energia, eu também poderia ter esse mesmo resultado. É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. O que do ponto de vista de gases, né, de teoria cinética, te dá o condensado de Bose-Einstein, mas por outro lado te dá a estrela de nêutron quando você faz isso com férmions. Você começa a botar o férmio, você não consegue colocar eles todos juntos, então eles vão se acumulando, se acumulando, se acumulando. E o que descreve uma estrela de nêutrons, mal ou bem, é um gás de Fermi degenerado, que é um gás em que todos os férmions lá dentro colapsaram para os estados menores possíveis. Então você tem o menor estado de menor energia, você bota o seu primeiro elétron lá. Aí ele não pode mais ser ocupado pelo próximo elétron, você bota o outro elétron lá com spin up. Aí agora tem um estado um pouquinho mais excitado, você bota o próximo. Então, você vê que todos esses elétrons vão ficar empilhados, eles vão ficar presos ali. Eles não conseguem sair, porque eles não têm estado de energia para cima ou para baixo. Você só tem movimento na superfície, dessa superfície de Fermi. Tá certo? Então, você vê que essa coisa trivial aqui, eu estou simetrizando ou antissimetrizando porque eu estou trabalhando com a função de estado, né, e não com a probabilidade. Isso me deu 2 possibilidades. Essas 2 possibilidades não só se concretizam, mas concretizam em coisas observáveis em laboratório e com resultados físicos dramaticamente diferentes. Tá certo? Poderia explicar de novo, senhor? Eu não entendi essa contribuição da probabilidade, essa parte. Um é mais, outro é menos. Aqui, ó. Como influencia na probabilidade? É como se estivesse colocando partículas... A maneira mais fácil de ver é o seguinte. Eu estou pegando essas 2 probabilidades aqui e estou combinando elas, ou melhor, essa probabilidade é a que eu obteria se eu calculasse um módulo quadrado só desse estado aqui. E essa outra é a que eu obteria se eu calculasse um módulo quadrado só desse estado aqui. Agora você pensa, como que eu combino probabilidade de 2 coisas, digamos, a priori independentes, num sistema onde elas não são mais independentes, ou seja, elas são 2 probabilidades de eu encontrar 2 estados de coisas iguais ou indistinguíveis, né? Então, uma maneira é você fazer essa soma de forma que ela te dá uma contribuição positiva no ponto onde você tem as 2 somadas. Porque veja, a probabilidade aqui é esse pedaço aqui vezes 2. Então, é isso aqui assim. Digamos que eu tenho feito um pouco mais baixinho aqui, ó. Pronto. Né? Porque aqui fica assim, porque as duas funções nesse ponto têm a mesma altura. Então, basicamente, a altura fica vezes 2. Aqui, você vê que essa contribuição dessa aqui é tão pequenininha que esse cara aqui não muda, né? Digamos, o certo seria eu ter feito uma coisa assim, ó. É um tipo, sim. É basicamente isso aqui que a gente vai ter. Se eu fosse um melhor desenhista, eu teria feito isso aqui de partida, certo? Só... Não, porque você não coloca partículas em pontos, você coloca partículas em vetores de estados. E a maneira que esses vetores de estados se combinam vão te dizer da probabilidade de você encontrar 2 partículas no mesmo ponto. Então essa seria a contribuição com mais aqui. Mas o que acontece com menos? Essa probabilidade vai para 0.
Certo? Então, basicamente, o que está acontecendo com menos é que você vai ter aqui uma coisa do tipo, né, alguma coisa assim. Tá certo? Contribui negativamente, não consigo entender isso. Ela interfere na probabilidade? O fato do estado ser antissimétrico faz com que o estado em que você tem x1, x1 seja zero. É, isso não é verdade. Isso refletido na probabilidade é esse resultado aqui, dá esse resultado aqui. Ou seja, a gente já sabia disso, a gente já sabia que se eu pegasse aqui o meu A, né, antissimétrico como sendo o E1 antissimétrico, a gente sabe que esse cara aqui é 1E1 menos E1, só que isso aqui é zero. Esse estado aqui, ele não se concretiza. Certo? Ele naturalmente tem probabilidade zero. Certo? Quando você calcula a probabilidade mesmo, você vê a forma da distribuição, você encontra essa aqui. Certo? Ok. Agora vamos pensar no seguinte, pessoal. Se eu chego no laboratório, eu monto esse vetor de estado aqui, certo? E faço medidas repetidas. E tento ver a probabilidade de eu encontrar as minhas duas partículas no mesmo ponto x1. Se eu perceber um aumento da probabilidade lá, eu consigo determinar que essas partículas são férmions, são bósons. Se eu começo a ver que toda vez que eu tento medir as duas partículas no mesmo ponto, a probabilidade vai indo para zero, ou seja, raramente eu consigo medir eventos próximos um do outro, eu consigo, como é que se diz, determinar que minhas partículas são férmions. Agora, e se minha partícula tivesse um rótulo extra que eu não conhecesse? Digamos que eu não conheço spin e eu estou medindo elétrons. O que iria acontecer? Eu não sei que o spin está lá, mas ele está lá. Tá certo? Isso pode muito bem acontecer. A gente pode simplesmente não saber que uma partícula tem uma certa característica, tal como a gente não sabia que ela tinha cor, sabor, qualquer outra dessas cargas mais complicadas que aparecem nas outras teorias de calibre. Certo? O que aconteceria aqui? Pode ser que, se tiverem spins opostos, você vai poder encontrar no mesmo lugar. Exatamente. Certo. Por exemplo, digamos que esse aqui é o único estado que eu consigo montar para as energias 3 e 4. Mas digamos que, por exemplo, eu tivesse aqui uma coisa... Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Digamos que eu tivesse aqui, por exemplo, uma partícula na posição... tem a partícula 3, tá certo? Essa partícula aqui, ela tem a probabilidade de estar com certo spin S1 e na posição X1, tá certo? E eu teria aqui um spin, vou botar aqui 4, S2, X2, tá certo? Agora eu vou pegar esse cara aqui e vamos dizer que eu tenho a versão simétrica ou antissimétrica dele, ou seja, esse cara aqui. Só que lembra, a versão simétrica ou antissimétrica disso aqui é me dada com a troca completa dos rótulos. Então eu tenho que trocar S1 junto com X1, certo? Então meu estado aqui vai ser, eu posso botar o 4, aí S1, X1 e 3, S2, X2. Tá certo? Bom, se S1 e S2 forem iguais, deixa eu ver, isso. Se S1 e X1 se S1 e S2 forem iguais, eu acabo com a mesma situação que eu tinha antes. Tá certo? Agora, e se eles forem diferentes? O que vai acontecer aqui quando eu calcular a minha probabilidade? Aumentaria, se fosse para vermos. Não. O que acontece quando... vamos lá. O que acontece aqui quando esses caras aqui, digamos que o S1 seja mais meio e o S1 é mais e esse o S2 é menos. Vai ficar assim. 3 mais X1, 4 menos X2, tá
tá certo? E agora aqui eu vou ter mais um x1 de novo, tá certo? E aqui eu vou ter esse cara aqui, 4 mais x1, 3 menos x2, tá certo? Aí você faz a seguinte pergunta, é x1, x1 aqui. Isso aqui vai ser zero quando o meu sinal for menos? Não vai, porque são funções de onda diferentes. Essa aqui é a função de onda da energia 3 com spin mais. Desculpa, da energia 4 com spin mais. Aqui é do 4 com spin menos. Elas são potencialmente diferentes. Tá certo? Então esse negócio aqui não vai mais dar zero. Na verdade, eu vou encontrar uma coisa que nem vai ganhar o fator de 2 e nem vai para zero. Eu vou encontrar uma coisa que vai estar estatisticamente no meio do caminho. Porque estatisticamente, se eu não sei do spin, ora eu vou sortear duas partículas mais menos, só que horas eu vou sorteá-las mais e outra hora eu vou sorteá-las menos. Quando eu sortear mais, eu vou ver o princípio de exclusão. Digamos que eu estou preparando o meu estado. Só que eu não tenho controle do spin, porque eu nem sei que ele existe, certo? Então eu preparo esse estado aqui. Esse aqui é o estado físico que eu preparo. Eu tenho lá o meu gerador de elétrons que está gerando esses elétrons, tá certo? Com funções de ondas gaussianas bonitinhas. Só que eu não estou sabendo, porque eu não sabia que o spin existia, que hora esse meu gerador gerava um cara que é um par mais, uma outra hora gerava menos, e uma outra hora gerava mais, ou menos, tá certo? Eu não sei disso, porque eu não sabia que isso existia. Oi? Isso, só que eu não sei disso, eu estou no laboratório, entendeu? Eu sei que mecânica quântica existe e estou no laboratório. Eu esperaria encontrar ou uma coisa que digamos, tem uma contribuição positiva uma com a outra, ou uma coisa que se nega totalmente. Mas eu começo a ver que eu não encontro nenhuma coisa nem outra. Estatisticamente, eu fico no meio do caminho. Então, mas você disse que não tinha uma interpretação física da simetria ou antisimetria, tipo, quando não vê nenhum dos dois casos. Você está dizendo que se é algo físico? Não, eu estou te dizendo que se isso está acontecendo e a mecânica quântica está certa, e a gente geralmente supõe que está, isso é sinal de que tem alguma coisa a mais no estado da sua partícula que você não está descrevendo corretamente. Ou seja, se eu vou para o laboratório e encontro uma coisa que nem vai para zero e nem tem essa contribuição positiva, é sinal de que eu não estou descrevendo algum outro rótulo necessário da minha partícula. Porque aí digamos que eu falo, opa, eu descobri que o problema aqui é que eu estava descrevendo o spin. Aí agora você muda o seu gerador de elétrons, porque agora você sabe que o spin existe, ou então você bota ali um polarizador antes, e você restringe pegar sempre os elétrons up, né? Mais. Uma vez que você fez isso, você vai recuperar agora uma coisa que tem menos aqui, que são elétrons, não são férmions, e a contribuição vai ser negativa, e você vai ver esse vale aqui, tá certo? Mas digamos que você controlasse o spin, e mesmo assim ficasse no meio do caminho. É sinal, então, de que você está perdendo um outro grau de liberdade dentro do seu sistema. Tá certo? Mas isso não aconteceu até hoje. Pode ser que, por algum acaso, o nosso gerador de elétron gera sempre esse outro rótulo que a gente desconhece do mesmo tipo. Mas pode ser que não exista mais nenhum outro rótulo. Tá certo? Isso aqui é do ponto de vista da investigação experimental. Não é da construção teórica de primeiros princípios. Porque muitas vezes da construção teórica de primeiros princípios, você nem sabe que o spin está lá. O spin só aparece de primeiros princípios quando você vai para a equação de Dirac. Porque você é obrigado a ver que tem uma representação do grupo de rotação que não é escalar. Né? A equação de Pauli, que a gente vai ver aqui, que é a equação de Schrödinger com o spin, ela é uma construção feita à mão. A gente introduz o spin à mão, a gente coloca as interações spin-campo magnético à mão. Essas interações elas aparecem de primeiros princípios, ou seja, naturalmente, quando você vai para a equação de Dirac. Tá certo? E a gente nunca sabe quão completa é a nossa teoria. Então, a gente não sabe o que a gente vai precisar complementar experimentalmente, fenomenologicamente, né? Para que, eventualmente, talvez alguém chegue mais para frente e descubra uma maneira de deduzir aqueles primeiros princípios. Certo? Se eu fizer somente uma medida e, tipo, o meu gerador ele gerou uma partícula com spin mais e uma partícula com outro spin mais também, e eu fizer uma só medida, vai gerar uma contribuição destrutiva, uma interferência destrutiva nessa produção de onda. Nada em mecânica quântica pode ser visto com uma medida só. Isso, mas... Tá.
Mas... Assim, nem um estado de uma partícula simples, que você não tem nenhuma ambiguidade de simetria ou antissimetria, você não consegue dizer nada sobre o seu sistema com uma medida só. Tudo em mecânica quântica requer muitas medidas, infelizmente. Tá, então, continuando minha suposição, mas que ela esteja completamente errada. Se eu fizer somente uma medida com duas partículas de mesmo spin, vai dar uma interferência destrutiva, o sistema pode me enganar eu achando que isso são férmions, quando na verdade isso são bósons. Vamos lá. Esse estado aqui é o estado que me dá sobre Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Acho que vale a pena fazer uma coisa mais visual aqui. Então vamos dizer o seguinte. Eu tenho aqui o meu gerador de partículas, tá certo? Esse meu gerador de partículas, eu sei que ele está gerando partículas com velocidade sempre nessa direção, tá certo? Só que eu não sei aonde eu estou gerando essas partículas. Eu não sei se elas estão saindo daqui, daqui, tá certo? Mas eu sei que eu estou gerando elas com uma certa distribuição de probabilidade. Ou seja, eu sei que vai gerar um estado assim, tá certo? Então, as partículas aqui, digamos que eu rodei, eu liguei aqui, eu apertei o meu botão do meu gerador de partículas gerar um par. Aí gerou uma aqui e outra aqui. Claro que não gerou uma aqui e outra aqui. Isso que eu estou falando é um abuso de linguagem. Ela gerou dois vetores de estados de duas partículas que, por serem simétricas ou antissimétricas, vão ter a versão simétrica ou antissimétrica desse negócio aqui concretizado no seu vetor de estado. Esse cara aqui evoluiu, tá certo? Essa função de onda psi de x1, x2, simétrica ou antissimétrica, ela evoluiu aqui. Digamos que nada muito interessante aconteceu nessa direção aqui. Só esse cara se moveu até aqui. Aqui eu tenho um monte de detector. Meus detectores são finitos, certo? Eles têm uma certa resolução. Então, na hora que eu tenho um contador de fóton, eu sei se o fóton bateu aqui ou aqui. Então, eu tenho aqui alguns estados discretos, né? Porque é impossível fazer um detector que meça perfeitamente a posição de onde essas duas partículas bateram. Se eu faço um experimento, ou seja, eu dei um clique no meu gerador uma vez, apertei no laboratório, gerou as partículas, aí acendeu a luz daqui e acendeu a luz daqui. Eu não tenho como saber. Assim, e daí que isso aqui aconteceu? Mas se eles tivessem batido no mesmo ponto, eu saberia. Talvez. Porque, tudo bem, digamos que os dois acenderam esse cara aqui, ó. Só que esse cara aqui tem uma probabilidade diferente de zero de se concretizar, né? Porque, ó, digamos, esse cara aqui, se a linha for reta o suficiente, né? Pode ser que os dois não estivessem exatamente aqui, mas se um tem aqui, outro está aqui, tem uma probabilidade pequena, porque vai ter uma contribuição negativa para esse estado aqui, né? Mas ele não vai ser zero. Pode ser um evento raro, né? Um evento raro às vezes se concretiza. O ponto todo não é se duas partículas caem no mesmo ponto do espaço, elas têm que ser bósons de spins. Mas eu nunca sei que elas caíram no mesmo ponto, porque eu sou incapaz de determinar experimentalmente que duas coisas caíram no mesmo ponto do espaço. Mas o que eu posso fazer experimentalmente? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um histograma aqui, descrevendo todas essas posições aqui no meu aparato, onde vai bater minhas partículas, tá certo? E meu histograma está todo vazio. Certo? Então é todo zero aqui. Aí eu apertei o G uma vez, pá, bateu aqui e aqui. Aí eu boto um aqui e um aqui. Aí, por sorte, meu experimento está bem montado. Toda vez que eu aperto o meu botãozinho aqui, eu gero a mesma função de onda. As mesmas funções de onda. Beleza. Aí bateu de novo aqui e depois aqui. E aí eu vou aumentando aqui, aumentando, né? E assim por diante. Aí digamos que eu vou encontrar uma coisa que vai ser assim, ó. Meu histograma meio feião é isso aqui. Tá com cara de que isso aqui é compatível com uma contribuição negativa aqui, tá certo? Claro que a gente vai ter um erro de Poisson, né, associado a essa distribuição de probabilidade, a gente consegue medir qual é o erro de Poisson da concretização desses estados, a gente roda esse experimento como o pessoal faz na LHC
10 a 6 a 7 vezes o negócio, e aí você consegue ter uma resolução em que seu erro de poção é tão pequeno que você sabe, não, isso aqui é compatível com 0, num ponto. Aí você consegue chegar na conclusão de que fatos são férreos. Mas você precisou, assim como, né, nos nossos experimentos de física de partículas, repetir o seu experimento infinitas vezes, controlar por um monte de coisa, porque você tem certeza do detector, você tem certeza na sua função de onda. Como é que você garante que você está funcionando a mesma função de onda? Você precisa ser um bom experimental para ter esse tipo de controle, entendeu? Saber que você não está, às vezes, encontrando uma coisa diferente aqui, porque, na verdade, às vezes, a sua função de onda está se deslocando, que tem um erro sistemático, que de noite dá uma coisa e de manhã dá outra, por alguma razão que você não controlou, entendeu? Por isso que essas coisas são extremamente complicadas. E você tem um time, você pega um paper do LHC, tem, sei lá, 3.000 pessoas assinando o artigo. Entendeu? Porque tem um monte de gente cuidando de todas essas dificuldades aqui. Mas é isso que eu estava trazendo para você. A gente não consegue concluir nada com uma medida só. Em uma situação probabilística, uma medida só não serve para nada. Quer dizer, a não ser que você meça uma coisa que a sua teoria diz impossível. Aí tudo bem. Mas, exceto por esse caso, é muito difícil você ter conclusões com uma medida. Então tem uma única conclusão, que é aquele momento que se as duas partículas batem no mesmo ponto, eu posso concluir que são se você tem contrários, se eu tenho certeza que todos as minhas variáveis estão corretas. Exatamente. E se você tem um detector infinitamente preciso. Se você tem um detector infinitamente preciso e esse detector, por acaso, na hora que você lançou, mediu duas partículas no mesmo ponto, aí você, com uma medida, você sabe tudo. Sim. Não, sempre todas as ideias que tem esse textuário, aqui é 3 e coisa do tipo. Beleza? Tá mais claro, pessoal? Bom, vamos para o caso de N partículas, então. Então, veja, digamos agora que a gente tenha 3 rótulos, N1, N2, N3, descrevendo estados de 3 partículas diferentes, de três partículas idênticas, tá certo? Como é que a gente descreve agora o N1, N2, N3, simétrico ou antissimétrico? Alguém tem uma ideia? Eu tenho 3 rótulos agora aqui, que pode ser, por exemplo, X e S, pode ser só X, pode ser, né, qualquer coisa. E agora eu quero escrever a versão simétrica ou a versão antissimétrica do meu vetor de estado que representa 3 partículas idênticas com esses rótulos aqui. Então eu preciso pegar a versão simétrica ou antissimétrica desses 3 rótulos. Como é que a gente faz isso? Permutações. A gente pega todas as permutações possíveis de 3 rótulos, tá certo? E a gente precisa colocar na frente da permutação ímpar um sinal de menos, certo? Então isso é o mnemônico da coisa, certo? Quantos estados a gente vai ter? 6. Mas por quê? São 6 Porque é 3 fatorial. Eu tenho 3 coisas diferentes, a primeira pode entrar uma das 3, depois a segunda das 3, depois a terceira das 3. Então é 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então, o raiz de 3 fatorial aqui. Raiz porque a gente, na hora que vai normalizar, esse cara fica quadrado, tá certo? E aí eu vou botar um colchete aqui e a gente vai escrever elas. A nossa convenção é pegar o estado que tem a mesma ordem que está no rótulo da versão simétrica e assimétrica como o primeiro estado de produto tensorial aqui. Então aqui vem mais. Então esse mais aqui é a convenção de fase, tá certo? Então aqui é N1, N2, N3. Tá certo? Bom, se eu trocar a posição do N2 com o N3,
então vai ser mais ou menos, dependendo se for férmio ou bóson. Bóson ou férmio. Então, mais ou menos, N1, N3, N2. Tá certo? Bom, o próximo, eu gosto de fazer assim, cada um gera na cabeça a maneira que prefere, entendeu? Mas eu gosto de colocar aqui sempre os mais, tá certo? Se eu comecei aqui com 1, depois eu quero 2. Só que eu quero uma permutação par disso aqui. Então, se eu simplesmente botar o 2 e o 1 aqui, essa permutação seria ímpar. Então eu preciso botar o 3 e o 1. Vai ser gosto pessoal, tá? Na cabeça de vocês inventam a maneira que vocês gostam mais. Não estou entendendo como é que você está construindo isso aí. Bom, eu preciso pegar esse cara e colocar todas as permutações deles aqui dentro, tá certo? Se fosse simplesmente todas as permutações simétricas, seria fácil, seria simplesmente botar as permutações e eu não precisaria me preocupar com mais ou menos. Mas como eu preciso colocar nas permutações ímpares um sinal de menos na frente, então eu preciso organizar isso de uma forma que seja fácil para sua cabeça, né, conseguir montar essa tabela aqui. A maneira que eu gosto de fazer é o seguinte: primeiro, o primeiro estado que você vai colocar na sua composição é o estado em que os rótulos acompanham a ordem do rótulo da esquerda. Então é esse cara aqui. Esse mais é essa convenção aqui, certo? Bom, se eu quero uma permutação ímpar sendo negativa, então se eu troco esse cara com esse cara aqui, é uma permutação. 1 é ímpar, então eu tenho que botar um menos aqui se for férmio e mais se for bóson. Então aqui é o N1, o 3 e o 2. Só que eu preciso de outras combinações todas, né? As outras combinações, elas vão sempre ser assim. Nessa primeira linha, eu tenho o N1 como primeira entrada. Na segunda linha, eu gosto de botar o N2 como a primeira entrada e na terceira linha eu boto o N3. Não vão ser 8 permutações no final? Vão ser 6. Mas vai ter a primeira positiva, a segunda positiva ou negativa, aí isso dá 3 na primeira linha. Aí vai ter 3. Não, duas permutações. Aqui tem dois estados, uma permutação. Esse cara aqui é uma permutação desse. Certo? Esse aqui, para eu começar com 2 e com mais aqui, eu tenho que botar 2, 3, 1. Porque senão, se eu simplesmente botasse 2, 1, 3, eu teria uma permutação de um par só. Seria ímpar, eu teria que botar menos aqui. Mas eu não gosto de botar menos aqui, eu gosto de botar mais porque eu acho que fica mais fácil de organizar na cabeça. Certo? Então eu boto assim. E por último eu também quero o meu 3 aqui. Só que o 3, 1, 2. Então par. Então tem que ficar 1, 2. A gente pensa depois. Só dá um segundo. 3, 2, 1. Tá certo? Bom, a gente quer que o estado seja ou simétrico ou antissimétrico pela troca de um par de partículas. Se eu troco esse cara com esse cara aqui, eu quero encontrar o mesmo vetor de estado com sinal de menos na frente. Tá certo? Então, ó, se eu troquei o 2 com 3, então esse estado vira esse e esse vira esse. Só que se eu tenho um sinal de menos aqui, isso é o mesmo que eu multiplicar essa linha por menos. Então isso já funcionou, tá certo? Só que a gente tem que tomar cuidado porque o resto tem que concordar também com isso. A permutação é o número de permutações. É o número de vezes que você trocou a posição dos rótulos dentro do seu produto tensorial, tá certo? Quando eu trocar o 2 com 3, esse cara troca e esse cara aqui troca também, só que eles já não são mais a mesma coisa, né? 2 com 3 vai ficar 3, 2, 1 e o 3, 2, 1 está aqui. Mas ele está com sinal de menos na frente. Então esse troca com esse e o 2 com 3, aqui fica 3, 1, 2, que é o 3, 1, 2 que está aqui. Então esse troca com esse. Então eu te garanto, você pode fazer essa continha várias vezes e eu digo para vocês, façam, porque se não fizerem, isso aqui vai sempre permanecer um fantasma, tá certo? Se você faz essa combinação linear colocando o sinal de menos nos termos de permutação ímpar, vocês vão ver que isso aqui vai funcionar, ou seja, qualquer troca de par de índices aqui te dá o sinal de mais ou menos ali na frente.
Tá certo? O que significa também que se eu troco, né, se eu pego o meu N1 e boto ele aqui, ou seja, se eu pego esse cara aqui, ó, N2, N3, N1, SA, esse cara é sempre igual a esse. Tipo o Lemesivita. É exatamente. Putz, aí tem um sinal. Não, esse é igual a esse. Eu troquei 2 vezes o sinal. Eu troquei 2 vezes a posição. Tá, no caso, é isso que eu estava tentando entender. Quando seria um sinal menos para ímpar e um sinal positivo. É o número de trocas que você faz, no caso. O número de trocas te dá o sinal da troca elevado a n. Certo? Não, sim. Se o seu sinal da troca for mais ou for menos, e o seu n for par, tanto faz. É isso que eu estou mostrando para vocês. Se eu troco 2 vezes, é o mais ou menos elevado a 2. Só que mais ou menos elevado a 2 é sempre 1. Então não tem nenhuma surpresa ali. Nesse caso, o N é 3, né? Oi? Nesse caso, o N seria 3. Não, daqui para cá o n é 2. Porque eu fiz 1, 2. Eu fiz 2 trocas de pares. Tá certo? Isso aqui requer prática, tá, pessoal? Senão não entra na cabeça. Certo? E veja, não tem uma surpresa desse cara aqui. Você pode falar, mas pô, se forem férmions, então eu posso trocar a posição da primeira com a terceira e eu vou ter ainda um negócio simétrico, ou seja, vai ser um sinal de mais. Sim, é exatamente o que vai acontecer. Porque a nossa restrição original física é que a distribuição de probabilidade seja par. Né? Esse sinal de mais ou menos é simplesmente aquilo que você obtém como possibilidade pelo fato de estar descrevendo as coisas através de funções de onda pares ou ímpares. Desculpa, através de funções de onda. Para mim, para não sei de onde é que veio. Tá certo? Bom, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Tudo bem, a gente construiu aqui. Eu não falei muito bem para vocês por quê. A gente simplesmente falou, ó, vou construir um estado em que ele é totalmente simétrico ou totalmente antissimétrico. Mas será que a gente não pode fazer uma coisa intermediária? Será que eu não consigo construir um estado aqui que seja uma combinação linear de vetores desse meu espaço produto tensorial, mas que seja simétrico aqui e antissimétrico aqui? Você poderia tentar. Você faz um negócio aqui, quando você troca o N1 com o N2, aparece um sinal de menos na frente, mas se você trocar o N2 com o N3, fica mais. Você pode tentar e você não vai conseguir, porque não tem como. É impossível. Tá certo? Então, se pares de férmions são antissimétricos, então qualquer combinação também vai ser antissimétrica. Porque não existe uma combinação que seja antissimétrica para um par e simétrica para outro. Tá certo? O que é bastante forte, tá, pessoal? É um resultado razoavelmente chatinho de fazer matematicamente, mas dá para provar. Tá? Ok. Existe uma outra pergunta que a gente vai responder no fim, que é o seguinte. E se eu meço 2 partículas e quando elas estiverem em pares, elas são férmions, mas quando elas estiverem em trios, elas são bósons? Tá certo? A gente vai responder essa pergunta no fim. Se isso pode acontecer ou não, e você já deve intuir que não vai poder acontecer, porque né, ninguém ouviu falar disso, então provavelmente não existe, tá certo? Mas agora o importante é a gente entender como que agora a gente pode descrever sistemas isolados. Porque veja, se eu estou descrevendo o meu elétron do laboratório, isso aqui é a posição do meu elétron do laboratório. Eu poderia começar com o vetor de estado assim, o elétron do laboratório está na posição x1. Só que a questão é a seguinte, não existe só o elétron do laboratório. Existe o elétron da parede do laboratório, o elétron da Lua, o elétron do Sol, o elétron, né? Tem um monte de elétron no universo. Então eu teria que começar com minha função de onda totalmente antissimétrica das posições de todos os elétrons do universo. Então, se a gente não tivesse uma maneira de isolar essas partículas e distingui-las, e veja, eu estou falando de distinguir partículas indistinguíveis, tá certo? Se a gente não tivesse uma maneira de distinguir partículas indistinguíveis, a gente não poderia fazer física de laboratório.
Porque a física do laboratório ia depender simultaneamente das posições de todos os elétrons do universo. E como a gente não tem como saber a posição de todos os elétrons do universo, a gente não teria como fazer física no laboratório. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Vou falar dos sistemas isolados. Bom, digamos que eu tenho aqui a Hamiltoniana do universo. Ela é igual à Hamiltoniana do meu sistema, mais a Hamiltoniana do resto. Tá certo? Aqui eu estou fazendo a seguinte hipótese. Qualquer interação que tenha entre o meu sistema fora do laboratório e o meu sistema no laboratório é pequena o suficiente para eu poder descartar. Então eu posso dizer que o laboratório tem umas paredes que bloqueia qualquer tipo de passagem de partículas de interação, tá certo? Ou posso dizer que qualquer outra partícula que possa vir interagir com as partículas do meu laboratório, elas estão longe o suficiente para eu poder descartar ou para poder desprezar essa interação. Parece uma questão de termodinâmica. De certa forma, a gente faz hipóteses parecidas na termodinâmica, sim. Na verdade, essa é a hipótese dos que o universo possui bolsões de simplicidade. Se a gente não tivesse esses bolsões de simplicidade, a física seria impossível. Porque se toda vez que a gente fosse fazer física, a gente precisasse de uma coisa infinitamente complexa, a gente nunca conseguiria fazer física. Certo? Beleza. Bom, isso diz pra gente que, eventualmente, a gente pode ter a nossa função de onda do universo. Então, essa função de onda aqui, ela te diz da probabilidade de todas as partículas do universo, tá certo? E a gente diz que ela pode ser fatorada, né? Sistema e a função de onda do resto. Tá? Se isso aqui fosse simples assim, a gente poderia falar o seguinte, pode falar. O sistema é o sistema do laboratório, tá? Ou seja, são os átomos, as partículas, o que é que seja que você está medindo no laboratório. O resto são todas as partículas do universo. Tá certo? São todas as coisas que tem além do seu laboratório. Certo? Se eu calculo a probabilidade aqui, esse cara ficaria assim. O quê? Ah, eu tô doido. Tem mais ali. Tá? Então, se eu tenho uma função de onda desse tipo, então a minha função de onda, digamos, a minha probabilidade associada a essa função de onda seria dada assim, certo? E eu poderia marginalizar aqui, digamos que eu vou integrar a minha função de onda do universo sobre todos os graus de liberdade do resto. Tá certo? Isso aqui ia dar a probabilidade do sistema, integral da probabilidade, vou botar só R aqui, não sei porque eu botei tanta coisa, dxr aqui. Certo? Essa parte aqui, que é o resto, cis sistema? Cis é o sistema e o resto é o resto. Certo? Bom, se isso aqui é a probabilidade do resto do universo, aqui dá 1, então minha probabilidade marginal do universo vai ser simplesmente uma distribuição de probabilidade do sistema. Tá certo? Ou seja, se eu conseguir escrever meu sistema assim, então eu consigo simplesmente, né, observar a função de onda do meu laboratório, imaginando que ela é a função de onda marginal, ou seja, é a função de onda que eu obtenho quando eu marginalizo sobre todas as possibilidades, todas as realizações de fora do meu laboratório. Tá certo? Tá? Mas para que isso seja possível, eu preciso disso aqui. Tá certo? Ou seja, se minha função de onda for fatorável, se eu conseguir fatorar o pedaço que descreve as partículas fora do meu laboratório e o pedaço que descreve dentro, e fatorar dessa forma, uma vez a outra,
Então, eu consigo efetivamente fazer uma probabilidade, né, marginal só para o meu sistema. E a função de onda e aí toda a mecânica quântica funciona como sempre dentro do laboratório. Mas como você tem acesso a essas partículas fora do sistema? A gente não tem. Por isso que a gente quer a probabilidade de alguma coisa acontecer dentro do laboratório, independente, ou seja, integrando sobre todas as possibilidades do que está acontecendo fora. Certo? Só que, pessoal, a gente acabou de ver que isso aqui não é possível. Certo? Por que não é possível? Porque a gente não pode ter simplesmente produto tensorial desse cara vezes esse. Se aqui tem um elétron no meu sistema e aqui tem um elétron fora, eu preciso pegar a versão antissimétrica disso aqui. E a versão antissimétrica disso aqui não pode ser escrita assim. Então, aparentemente, a antissimetria e a simetria, ou o fato das partículas serem idênticas, me impede de escrever a minha função de onda do universo assim, o que impede a gente de usar isso aqui. Então, eu não posso descartar os graus de liberdade de fora do universo, de fora do laboratório, para fazer inferência sobre o que está acontecendo no laboratório. Pelo menos não de forma perfeita. Tá certo? Porque eu nunca sei o que está acontecendo. Digamos que aquele exemplo que eu dei para você lá das partículas sendo geradas. Aquilo ali é a mesma coisa eu dizer o seguinte, tudo bem, eu encontrei, acendeu ali meu detector em 2 pontos. Mas quem disse que aqueles 2 pontos são os 2 elétrons que eu lancei? Quem disse que um desses pontos, um dos meus elétrons foi para fora do experimento e um dos pontos é do elétron que veio da Lua? Mas eu não consigo fazer física com nada. Para eu calcular a gravidade da Terra, eu preciso calcular todos os corpos do universo. Exatamente. Né? Então a gente vai ver qual é a circunstância física que nos permite fazer isso aqui. Tá certo? E como que isso é possível dentro de uma teoria que como é que diz, te obriga a pegar estados que envolvam todas as posições de todas as partículas do mesmo tipo no universo. Certo? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Eu acho que a gente tem por qual razão não dá para, pelo menos por hora, fazer essa construção. Você falou que não era possível, pelo menos por hora, representar a função de onda universal dessa maneira. E aí Eu não posso fazer isso aqui. E a razão seria exatamente porque... Digamos que o exemplo que eu vou dar em seguida, acho que vai deixar tudo mais claro, mas é bom que vocês tentarem imaginar um pouco o que eu vou falar antes de eu falar. Digamos que o meu sistema tenha elétrons, ou seja, dentro do laboratório eu estou medindo elétrons. E no resto do universo também tenho elétrons. Então eu vou ter aqui os rótulos X1, X2, X3 dos 3 elétrons lá do meu experimento, e aqui tem o X5, X6, X7, que são os 3 outros elétrons que vivem na Lua. Certo? Eu não posso pegar um estado que seja aqui, digamos, a versão antissimétrica X1, X2, X3A, produto tensorial, X4, X5, X6A. Eu não posso pegar esse estado aqui. Porque esse estado ele não é antissimétrico sobre a troca de X3 com X4. Eu teria que pegar a combinação antissimétrica desses 2 estados aqui para ter, então, a função de onda do universo. Porque a função de onda do universo tem que respeitar as simetrias. Se esses caras são férmions, eu não posso escrever férmions que são ora bósons, ora férmions, eu preciso que eles sejam sempre antissimétricos em todos os seus rótulos, então minha função de onda do universo certa teria que ser uma função assim. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela precisa ser assim. Só que quando ela é assim, os estados aqui, na hora que eu for escrever, né, igual essa tabela que eu acabei de apagar, envolvem X1, X2, X3, mas também envolve X3, X2, X1. Tem todas as combinações lá dentro. Então, é aquela mesma coisa que acontece na hora que eu calculei a probabilidade. A probabilidade da partícula de eu encontrar uma aqui, outra aqui, outra aqui, a probabilidade de uma está aqui, outra aqui, mas também a probabilidade daqui estava com essa função de onde está aqui, mas da Lua ser encontrada aqui também. E como é que então eu vou saber da probabilidade real se eu não consigo saber qual o estado da partícula que está na Lua? Certo. Elas são distinguíveis, eu não posso fazer uma suposição a priori sobre quais são as partículas que eu vou observar ou não. Quer dizer, a gente vai fazer, mas a gente tem que entender exatamente qual é o passo físico que a gente está dando na hora que a gente faz isso. Mas e se o da Lua for
Não, isso a gente vai ver que é impossível. Se fosse... Vai mostrar como filtrar essas partículas do resto do universo. Eu vou tentar mostrar para vocês, de uma forma precisa, o que torna partículas indistinguíveis efetivamente distinguíveis. Tá certo? Elas são fundamentalmente indistinguíveis, mas elas vão ser efetivamente distinguíveis durante pelo menos um período de tempo. Distinguíveis. Certo? Então vamos dar um exemplo aqui. Tá? Então eu tenho, que é o exemplo do livro, mas ele fala de pion, eu falo de elétron, mas tanto faz. Pion. Eu tenho um pion na Terra. Pion foi aquela partícula descoberta do César Lattes? Foi o meson pi da César Lattes. E eu tenho um pion. É um outro tipo de estado ligado de quarks, né, que você pode. Tem vários tipos instáveis, né? Os estáveis é o próton e o nêutron. Quer dizer, estável. Estável, bom, mais ou menos. Tá? Lua. Tá certo? Digamos que eu tenho uma função de onda que seja assim. Eu tenho esse cara aqui, vai ser a minha função de onda, que ele chama de G. E, de terra, em inglês. Tá? E M de lua também. Ok? Bom, se eu estou tentando descrever uma coisa assim, eu teria que ter... Se os meus elétrons fossem distinguíveis, eu poderia muito bem descrever o meu estado assim. P, x1, x2, simplesmente como módulo de x de G1, x1, G, x2, tá certo? Então, se fossem distinguíveis, eu poderia escrever um estado assim, que teria essa probabilidade, eu integraria sobre as probabilidades da Lua e obteria só a probabilidade do que está na Terra, tá certo? E eu não teria problema nenhum, tá? Porém, não é isso que acontece, tá certo? Ou seja, eu poderia integrar sobre x2, P, x1, x2, D, x2. Isso aqui daria para mim a distribuição marginal, que seria simplesmente essa distribuição aqui. Que é o que eu esperaria se eu estivesse descrevendo uma coisa com a função de onda só da partícula minha que está na Terra. Certo? Só que ela é indistinguível. Então eu não posso fazer isso aqui. Isso aqui está errado. Certo? O que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu tenho que calcular o meu psi de x1, x2. Ele tem que ser igual a G, E, x1, Gm, x2, mais ou menos G, E, x2, Gm, x1, sobre raiz de 2. É isso que eu preciso fazer. Aí você fala, bom, ferrou, né? Porque agora eu não tenho como fatorar isso em dois pedaços. Na hora que eu calcular uma integral, eu vou ter aqueles termos, como é que se diz? Vou ter os termos cruzados, né? E aí eu não tenho mais como isolar essa informação do elétron que está fora do meu alcance, certo? Então, vamos lá, que é a conta que a gente acabou de fazer. Isso aqui vai dar o quê? P de x1, x2. A gente acabou de ver que isso aqui vai ser módulo do G x1 ao quadrado, Gm x2 ao quadrado, mais G E de x2 ao quadrado, Gm de x1 ao quadrado, mais duas vezes a parte real de Ge estrela x1, Gm x1, Ge x2, Gm estrela x2. Certo? Aquela continha que a gente já tinha feito.
A questão é o seguinte, pessoal. Essa é uma função de onda, né, que é aquilo que eu estava falando para vocês, que eu preparei com o meu estado inicial. Né? Lembra, aquelas duas funções de onda, elas são a preparação do meu estado inicial. Vamos dizer que no caso unidimensional, a Lua esteja aqui e a Terra esteja aqui. Certo? Por alguma razão, na hora que eu preparo, os meus elétrons, eles estão em estados mais ou menos ligados, ou perto, ou foram gerados porque colidiu um fóton num átomo qualquer, excitou o elétron e saiu do átomo, assim por diante. Ou seja, é alguma coisa que aconteceu na Lua. Eu espero que qualquer coisa que esteja acontecendo na Lua vai gerar um estado com uma distribuição de probabilidade associada às escalas locais. Certo? Ou seja, aqui na Lua, o meu elétron ele vai estar com um estado assim. Ou seja, a distribuição de probabilidade de como ele foi gerado é uma distribuição de probabilidade contida a uma escala local da Lua. Mas isso tem assíntotas infinitas. Tem assíntotas infinitas. E na Terra a mesma coisa. Do meu laboratório, eu não espero que o meu gerador de partículas seja capaz de gerar uma partícula que pode estar em qualquer lugar do universo. Geralmente, né, eu tenho um cano, tenho um polarizador, tenho uma coisa que gera partículas numa certa região de escala finita. Tá certo? Isso é a parte da construção do meu experimento. Então a mesma coisa está aqui. Tá certo? Se eu faço perguntas sobre x1, um x1 que está por aqui, né, e um x2 que está por aqui, o que acontece com essa expressão aqui? Acho que as funções de onda que dizem respeito da Terra que dizem respeito a x2 seriam zero? Se eu pegar, por exemplo, essa função de onda aqui, ela é uma coisa que cai gaussiana, né? Então esse negócio aqui cai com menos x quadrado, quando eu me afasto aqui desse centro aqui. Aqui eu estou a, sei lá, não sei quantos quilômetros de distância daqui da Lua, tá certo? Então eu tenho um exponencial de um número astronomicamente grande, certo? Então vai ter uma probabilidade aqui, mas essencialmente eu estou te dizendo que essa é a escolha de x1, tá? O x1 num intervalo compacto aqui e um x2 num intervalo compacto aqui. Quando eu calcular isso aqui, eu vou encontrar o seguinte, eu vou encontrar que o GE de x2 é aproximadamente zero, para todos os efeitos, tá certo? E o G da Lua em x1 é aproximadamente zero aqui também. Tá certo? Se eu faço isso, o que vai acontecer aqui? Vai sobrar apenas Esse sobra, esse vai para zero. E esse aqui, pessoal, ele está sempre misturado, tá vendo? Tem sempre, esse termo, ele tem sempre um E com 1 e um E com 2. Se qualquer uma dessas duas funções de onda for suprimida por alguma razão, esse termo aqui também vai para zero. Então esse cara vai para zero, esse cara aqui vai para zero também. Então, como eu disse para vocês, do ponto de vista perfeito, eu não posso desvencilhar essas partículas. Mas assim, era óbvio, lá de partida, na hora que a gente começa essa discussão, de que eu posso, pelo menos efetivamente, durante um tempo, distingui-las. Tá certo? Eu digo, aquela é aquela que começou longe. A probabilidade de eu estar encontrando ela aqui, ela é tão pequena, que eu digo que ela simplesmente não concretiza. Acontece uma vez a cada 10 elevado a 10 elevado a 10 bilhões de anos. Tudo bem, então isso não vai acontecer nunca. Não interessa. Tá certo? É claro que é parte de uma certa lição que os físicos precisam aprender, de que, principalmente na parte de formação que vocês estão, de que não existe física perfeita. Toda física tem erros e incertezas e digamos, um intervalo de aplicabilidade, né? E que a gente tenta, na verdade, como nosso objetivo como físico, é estender o intervalo de aplicabilidade da física para regiões em que a gente ainda não consegue modelar, certo? Mas em que momento durante o experimento é que vai ser distinguido? É só antes de fazer a medida? Digamos, vamos lá, lembra que a gente estudou a função de onda do pacote gaussiano quando evoluiu no tempo? E a gente viu sempre que
a variância aumenta. Né? Lembra que o tempo aumenta, a variância aumenta com t. Então, basicamente, essa função de onda vai ficando cada vez mais larga. Ou seja, mesmo duas partículas muito distantes, se eu esperar um tempo longo o suficiente, talvez exista uma probabilidade aí já tão não pequena de eu encontrar essa aqui e essa aqui. Tá certo? Por isso que no laboratório geralmente a gente tem parede. Ou, dependendo do tipo de laboratório, você precisa de ter um isolamento. Porque você pode ter um raio cósmico atrapalhando o seu experimento. E o seu raio cósmico vai estar correlacionado com o mesmo tipo de partícula que está dentro do seu experimento. Certo? Aí, na hora que você vai montar um experimento, tipo, novamente, um experimento de física de partículas qualquer, você precisa levar em consideração a probabilidade dessas coisas estarem acontecendo. Porque se você fizer experimentos durante um tempo longo o suficiente e com um número suficientemente grande de partículas, talvez tenha parte do ruído seja um ruído de coisas que vêm de fora mesmo. Tá certo? Porque eu posso fazer o seguinte, talvez essa probabilidade que eu estou falando para você, por exemplo, o raio cósmico, é uma probabilidade que eu não consigo controlar. No sentido de que eu não consigo colocar essa probabilidade tão restrita a um intervalo compacto longe de mim. Mas eu posso botar uma barreira potencial gigante aqui. E essa barreira potencial faz com que a probabilidade fique zero aqui. É claro que a minha barreira potencial ela nunca é exatamente infinita. Mas eu posso botar uma barreira potencial com um V0 tão grande que a probabilidade do elétron passar pela barreira de potencial é tão pequena que a probabilidade dele ser encontrado aqui é essencialmente nula. E é só por um tempo muito curto, tipo, alguns segundos. Ou, sei lá, algumas vidas. Mas assim, porque o que acontece, a gente não precisa se preocupar com o elétron da Lua chegando aqui tão cedo. Porque, além de tudo, a Lua está cheia de coisa também. Tem gás no meio do caminho. Se o elétron começasse a resolver querer me atrapalhar no experimento, ele ia bater nas coisas que tem no caminho, né, que seriam essas barreiras de potencial aqui. Ou seja, é difícil você se mover livremente pelo universo, porque o universo é cheio de coisa. Certo? Mas então, pessoal, existe distinguibilidade, mas é importante vocês entenderem que ela não é uma coisa essencial da natureza, que está na essência, no sentido de estar na essência da natureza. É uma coisa efetiva. Só porque você controlou o seu experimento. Exatamente. Então, enquanto eu estou aqui olhando, eu sei que essa cadeira é essa cadeira, entendeu? Mas daqui a bilhões e bilhões de anos, os elétrons dessa cadeira vão voltar a estar, sei lá, não sei o que vai acontecer com o universo daqui a bilhões de anos, mas digamos que, sei lá, exploda aqui com o Sol engolindo a gente, entendeu? Os elétrons dessa cadeira vão voltar a estar emaranhados com todos os elétrons dali do Sol, certo? E não vão ser mais o elétron, não vai fazer mais sentido eu falar elétrons da cadeira, porque eles são indistinguíveis, na verdade. São os mesmos elétrons do Sol. Certo? Ok. Isso aqui está claro, pessoal? Então, quando a gente faz um experimento que a gente fala assim, eu tenho aqui uma função de onda de 5 partículas, existe uma hipótese subjacente de que, na verdade, eu tenho uma função de onda de infinitas partículas, mas que eu consigo isolá-las, marginalizar o sistema. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que aquilo era importante, ou seja, a nossa newtoniana do universo ser igual a uma newtoniana do sistema mais a newtoniana do resto, ela ser fatorável é importante porque eu poderia ter o estado inicial compacto, né, com suporte compacto em regiões bem distintas, né, mas se minha newtoniana causasse uma interação forte entre esses dois, eu não poderia descartar a evolução temporal, na evolução temporal, a presença desse cara aqui. Tá? Mas aí eu passo a suposição de que eu posso, porque a interação é fraca o suficiente, justamente porque esses caras têm suporte compacto em regiões diferentes. Ou seja, se eu tivesse interações de alcance infinito, coisas estranhas aconteceriam. É o que vocês veem, por exemplo, em sistemas na mecânica estatística. Né? Você pega um sistema de spin, você pode ver que você tem correlações de longo alcance, e aí tudo muda. Certo? Então, o fato de você conseguir separar o sistema do externo, implica em você ter que usar os graus de liberdade de fora para ter que calcular a sua probabilidade. O fato de eu conseguir separar me permite não saber os graus de liberdade de fora para eu fazer conta sobre os graus de liberdade de dentro. E o fato da newtoniana ser separável significa que eu posso propagar esses estados no tempo
sem conhecer os estados da partícula de fora. Certo? Professor, só a conclusão dessa probabilidade, considerando isso, então só sobra aqueles dois termos de cima, né? Que são os fatoráveis. Tá bom. Exatamente. E vocês veem aqui, quando a gente fizer agora nossas integrais, a integral é de menos infinito a mais infinito. Então ela só é normalizada se eu boto todo mundo, tá certo? Agora, se o meu menos infinito e mais infinito não for menos infinito e mais infinito, for simplesmente um x, né? Se o meu menos infinito e mais infinito daqui for aqui, e o meu menos infinito e mais infinito daqui for aqui e aqui, aí eu posso fazer as contas usando só esses dois pedaços daqui. Isso é outra lição básica, né? Menos infinito não é menos infinito, é simplesmente muito longe daqui, para o físico, tá? Matemático, menos infinito é menos infinito. E mais infinito também não existe, não é mais infinito, é muito longe para outra direção, certo? Então, quando a gente diz que infinito existe, basicamente a gente está dizendo que existem coisas que podem estar muito longe de mim, tal que eu posso descartá-las. Sempre que eu estou trabalhando com partículas, assim, a minha escala vai ser próxima à escala de partículas. Eu não consigo analisar as partículas do planeta Terra inteiro, porque o planeta é muito maior do que as partículas que eu estou analisando. Geralmente, a física tem faz essa bondade com a gente. Mas eu acabei de falar de exemplos de coisas que têm correlação de alcance infinito. Aí esse tipo de sistema não dá mais para isolar, né? Por exemplo, a estrela de nêutron ela está toda no sistema emaranhado, você não pode desprezar um elétron para descrevê-la, você tem que descrever todo mundo. Ok. Vamos ver. Será que pode existir, então, pares que são férmions, mas quando em trios são bósons? Né? Vamos lá. Então, vamos pegar uma função de onda de x1, x2, x3. Tá certo? Vamos dizer que elas sejam férmions. Então, é um estado antissimétrico aqui, e aqui ela vai ser assim, ó. Psi E1, Psi E2, Psi E3, M, X3. Certo? Então agora a gente vai fazer aquela mesma brincadeira. Deixa eu ver se eu troquei o rótulo. É isso. Então, ó, Psi E1, Psi E2. Deixa eu pegar com mais espaço. X1 E2 X2 X3 e M X2. Oi? Não, eu já vou explicar o que está acontecendo. Mais, né? E se? Aqui, porque eu esqueci de botar aqui esse que você está falando, né? X1, X2, X3, X1, X3, X2, 1, X2, E2, X3, EM, X2, menos, tá? Eu tenho todas aquelas mesmas combinações que eu fiz antes, pessoal, mas eu tenho agora aqui um elétron na Terra, outro elétron na Terra e uma coisa na Lua, tá certo? E agora eu tenho as versões antissimétricas aqui. Deixa eu ver se eu escrevi tudo que eu preciso. Não escrevi tudo que eu preciso. Não. Deixa eu escrever tudo. Agora. Menos E1, X2, E2, X1, EN, X3, mais E1, X3, EN2, X1, EN, X2, menos E cadê? 2,
Não, aqui é 3, 1, 2 e x3 e 2, x2 e psi m x1. A gente vai fazer as coisas com pressa e acaba não dando certo. Aquele fator de questão real. Isso. Tá certo? Então, achei essa função de onda complicada aqui. Aí a pergunta é, se em trio é bóson, é férmion, será que em par pode ser bóson? Mas como é que é uma coisa que pode ser em trio e em par? Não existe, porque todos os elétrons existem, então, né, existe simplesmente esse número deles, eles estão lá. Né? Então, o par seria um sistema em que eu tenho duas partículas aqui e uma isolada, que é o que a gente estava discutindo antes. É isso aqui, ó. Só que em vez de eu ter um elétron aqui, um pion aqui e um na Terra, eu tenho dois na Terra e um aqui. Ou seja, eu tenho dois pacotinhos aqui que estão localizados nessa escala e eu tenho esse meu pacote localizado aqui. Se eu falo que o meu x1 é uma região aqui e o meu x2 também é uma região aqui, mas que o meu x3 está nessa região aqui, o que vai acontecer com esses fatores aqui? Esse aqui sobrevive, tá certo? Agora o x3, que é uma região muito distante aqui, ó, esse cara vai para zero. Então, esse vai para zero. Esse cara aqui, ó, o x3 aqui também, esse vai para zero. Certo? Esse cara aqui, o que vai acontecer com ele? Ó, aqui, o x3 sobrevive, esse aqui sobrevive. Certo? Esse tem um x3 aqui, vai para zero, e esse tem um x3 aqui, vai para zero. Porque eu estou perguntando sobre uma posição muito distante do centro dessa gaussiana aqui, digamos assim. Então, sobrou só esse cara e esse cara aqui. Mas esse cara é assim, ó. Eu tenho o meu psi-mx3, meu psi-mx3 fatorado, né? Ou seja, isso aqui vai ficar assim. 1 sobre raiz de 3 fatorial, tá certo? Eu vou ter o psi E1 x1 psi E2 x2 menos psi E1 x2 psi E2 x1 vezes o meu psi M x3. Perguntar, isso não seria então qualitativamente a mesma coisa que só formar um sistema com duas partículas e uma... Mas eu estou mostrando que aquilo que sobrou como par aqui no meu laboratório tem que ser antissimétrico. Se eu começo com uma coisa que é antissimétrica em tudo e isolo uma fração dela no meu laboratório, continua sendo férmion. Então, aquele tipo de realização que eu estava propondo para vocês, de uma coisa que é bóson, mas na hora que você localiza vira férmion, não pode existir. Tá certo? Eu estou mostrando que um férmion permanece férmion aqui, e se você tivesse começado com bóson, teria sido bóson aqui. Na hora que eu isolo um par. Entendeu? Então, os férmions precisam ser férmions sempre, em qualquer tipo de quantidade. Porque se eu começo com um sistema de mais férmions e isolo um pedaço, continua cada pedaço se comportando fermionicamente. Certo? Como estamos, pessoal? Beleza? Bom, então, agora eu vou pedir para o pessoal preparar uma lista do capítulo 10 para vocês, tá? E a gente vai entrar no próximo capítulo, que é o capítulo de simetrias, que a gente vai começar a ver bastante interação entre mecânica quântica e grupo de Lie. Ou seja, como é que a gente descreve simetrias, essas simetrias que vocês estão acostumados. Translação espacial, translação temporal, mudança de referencial inercial, rotação.
todas essas simetrias elas precisam ser realizadas, de certa forma, na mecânica quântica, ou seja, elas também vão afetar os vetores de estado, e a gente vai estudar isso de uma forma mais rigorosa matematicamente para entender como que essas coisas restringem ou afetam os estados físicos, certo? Mais alguma dúvida sobre isso aqui, antes de a gente passar para o próximo assunto? Não? Só perguntando nessas questões de simetria, vai envolver transformações projetivas? Ele vai chegar A gente, não com essa linguagem direta, mas sim. Porque basicamente o que a gente vai fazer é que o que a gente vai perceber é que quando você fizer a imposição de uma certa transformação no vetor de estado, você não pode impor que essa transformação não é livre de ambiguidades, porque você está trabalhando, na verdade, com um raio e não com um vetor. Porque quando você transforma uma coisa de um raio para outro, o vetor ele é só um elemento da sua classe de equivalência. Então você não pode dizer que você tem uma transformação que determina um vetor indo em outro vetor. Na verdade, essa transformação é de um raio em outro raio. Tá certo? E essa ambiguidade ela é importantíssima porque ela que esconde a informação... Bom, a gente vai ver por que é importante. Nesse capítulo que passou, a gente entendeu como escrever uma partícula, se ela é um fermo ou um bóson, e como essas partículas se distinguem entre si e não se distinguem entre... Sim. Isso mesmo, foi um bom resumo. Né? E claro, toda a construção matemática por trás, né? De produto tensorial. Você vê que sem o produto tensorial seria muito mais difícil a gente pensar nessas coisas todas direto na representação de três partículas. É o fato de a gente ter construído a representação de três partículas como produto de representações de uma partícula que nos facilitou fazer essa coisa super passo a passo da construção de coisas mais complicadas. Certo? Ok. Simetrias. Deixa eu ver quanto tempo, só para ver exatamente o que eu faço. Ok. Então, pessoal, acontece o seguinte. Quando a gente vai descrever um sistema físico, a gente descreve o sistema físico, por exemplo, um psi de x. Essa parte já é de outro capítulo. Capítulo 11. Isso. Quando a gente vai descrever um sistema físico usando uma função de onda, a gente tem implicitamente aqui uma certa escolha de sistema de coordenadas, tá certo? Que é justamente o que dá significado para esse vetor. E esse vetor aqui, posição no espaço, é o vetor que dá significado para a nossa função de onda, certo? Ou seja, essa função de onda é simplesmente uma forma funcional que te dá um número quando você bota um vetor. Mas quando esse vetor tem um significado físico, ou seja, ele representa uma certa posição no espaço, agora esse número que eu obtenho quando eu calculo isso aqui é a probabilidade de eu encontrar, ou melhor, quando elevado ao quadrado, né, o módulo quadrado, na probabilidade de encontrar a partícula naquele ponto do espaço, certo? E a gente pode perguntar o seguinte, bom, mas aquele ponto do espaço, primeiro eu posso imaginar que eu peguei o meu experimento todo, o meu caixote aqui, que é o meu experimento, e movi ele para cá, né, e ver o que acontece com o experimento. Mas eu também posso falar o seguinte, eu posso pegar, em vez de eu pegar o meu caixote e mover para cá, eu posso pegar o meu sistema de coordenadas e botar a origem mais para cá. Certo? Que seria a minha transformação passiva, ou aquela em que eu movo o meu experimento com uma transformação ativa. E eu posso fazer a seguinte pergunta, como que a minha função de onda evolui se eu fizer essa translação? Tá certo? Isso vai ter a ver com a nossa hipótese da própria geometria do espaço-tempo. Porque se o espaço-tempo for diferente, for inhomogêneo, então a geometria aqui é euclidiana, mas aqui isso é uma coisa um pouco diferente. Então, se eu fizer um experimento aqui, claramente ele vai ter um resultado diferente que se eu fizer ele aqui. Tá certo? Então, a simetria presente na geometria vai refletir na simetria presente na mecânica quântica. Tá? Essencialmente, todas as simetrias que nós estudamos, que a gente acha que são simetrias das partículas, ou simetrias, né, a lagrangiana tem uma simetria, então a energia se conserva. Na verdade, isso aí é uma simetria da geometria.
É porque você está trabalhando no espaço de Minkowski que a energia se conserva. Porque senão a energia não se conservaria mais, porque não tem simetria por translação temporal. Ou seja, o universo hoje é diferente do universo amanhã, e ele é. Então a energia não se conserva, certo? Diferente do que a gente aprende até então, certo? E a gente precisa estudar como que essas coisas se dão. Mas a gente já sabe mais ou menos como fazer isso, porque a gente sabe como transformar esse objeto. Então a gente pode pensar, se eu sei transformar esse objeto, eu sei também fazer aquele truque matemático que a gente tem feito o tempo todo. Através de uma coisa que eu sei aqui, eu induzo uma transformação aqui. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar as transformações que nós sabemos fazer nas posições, nas direções, nas velocidades, e a gente vai traduzir essas transformações para esses objetos chamados funções de onda. Tá certo? E a gente vai fazer isso de uma forma um pouco mais rigorosa, usando o grupo de transformação. Certo? Claro que a gente sabe que isso aqui nada mais é do que a projeção num certo vetor x desse vetor de estado. E a gente sabe que esse cara, operador, ele atua em x e me dá uma coisa assim. Tá? Que é uma maneira compacta de escrever x1, x1, x2, x3 é igual a x1, x1, x2, x3 e assim por diante, né? Vou botar aqui o i me dá o xi aqui, certo? Isso aqui é igual a isso aqui. Então, se eu transformo as posições da minha função de onda, eu, na verdade, estou transformando o meu operador, tá certo? Então, a gente vai mostrar que essa conta pode sempre ser feita de duas formas. Ou eu transformo os meus operadores, que seria o que a gente chama de função passiva, porque, lembra, o operador ele tem o sentido de aquilo que eu meço, tá certo? Então, ele vai ter a ver justamente com essas transformações que eu estou medindo coisas de uma forma diferente. Enquanto quando eu transformo a minha função de onda, o meu vetor de estado seria uma transformação ativa, no sentido que eu estou mudando a minha função de onda, estou carregando ela de um lado para o outro, certo? Beleza. E a gente vai ver coisas do tipo, se eu tenho um certo valor esperado para uma certa função de onda, para o operador x, e eu translado isso tudo para a direita, eu espero que agora eu vá medir o mesmo vetor mais o tanto que eu desloquei para a direita. Tá certo? Mas eu espero também que quando eu meça o valor esperado do meu momento, o fato de eu ter deslocado para a direita não vai alterar meu momento. Ou seja, isso aqui vai me dar P, chapéu. E essa lição é importante, porque tem uma coisa aqui que, se vocês pensarem com cuidado, vocês vão ver que já está esquisito. Quando eu penso do ponto de vista dos meus operadores, a gente sabe que todos os meus operadores são construídos a partir de x e p. São os dois operadores que são canonicamente conjugados. Eu poderia encontrar outros dois, mas eles seriam equivalentes a x e p. Eu sempre tenho dois deles. Tá certo? Translação no espaço está me dizendo alguma coisa sobre x, mas está dizendo uma coisa sobre p também. Porque eu estou supondo que uma coisa tem uma certa velocidade aqui, se eu arrastar para cá, a velocidade continua igual. Tá certo? Só que quando eu estou trabalhando com a função de onda, aparentemente, eu estou transformando uma coisa que só tem x aqui. Como é que eu transformo uma função de onda agora numa função de onda que vai descrever uma partícula deslocada para a direita? E como é que eu imponho que nada aconteceu com o momento? Parece que está faltando uma peça, né? Parece que eu não tenho como fazer isso. Parece que uma vez que eu determino a translação no espaço, do ponto de vista da função de onda, eu determinei tudo. Mas do ponto de vista dos operadores, eu preciso de duas regras aqui. Duas regras, uma regra. Parece que tem uma coisa esquisita. Pode falar. Mas, tipo assim, é porque você está projetando ali no x, né? Isso. Você já sabia como projeta em P também? Sei também como projeta em P. Mas o meu objeto função de onda, ou ele é projetado em x, ou ele é projetado em P. Eu não tenho uma função de onda projetada em x e P, em que eu possa fazer uma transformação e dizer que x mudou e P ficou igual. Eu não tenho essa opção. Vai ficar mais claro, tá? Eu estou só pintando o panorama de coisas que a gente vai ver várias e várias vezes, exemplos delas, para elas
concretizar na cabeça de vocês, mas eu estou fazendo tipo cena dos próximos capítulos para vocês ficarem pensando sobre isso, tá certo? É de supor que ao trasladar espacialmente um sistema não vão alterar a velocidade. Isso. É assim que a gente vai construir a nossa transformação. Então é algo normal para mim. É normal fazer isso aqui, mas parece que a gente não tem onde fazer isso aqui. E na verdade a gente vai descobrir o seguinte, a gente quando faz essa transformação no nosso vetor de estado, a gente pode fazer um vetor de estado que é assim, ó. Esse cara, x menos epsilon. Se você pensar um pouco, você vai ver que esse cara descreve uma coisa que foi deslocada para a direita. Tá certo? Só que um cara que seja assim, com um i θ de x aqui, também descreve a mesma coisa. Quando eu calcular o módulo quadrado desse cara aqui, o módulo quadrado desse cara aqui me dá a mesma distribuição de probabilidade deslocada para a direita. Como que eu escolho esse θ aqui? Ó? Justamente vem porque eu estou trabalhando com uma representação projetiva. Se eu não estivesse trabalhando com uma representação projetiva, é só isso que eu poderia fazer. Eu não teria onde eu colocar a informação sobre o P ficando parado. É na escolha desse θ aqui que eu imponho sobre P não se modificar. Esse θ é um de quê? É uma fase arbitrária. Porque na hora que eu tomo o módulo quadrado desse cara aqui, ó, isso aqui vai virar módulo quadrado só disso aqui. Porque isso aqui é uma fase. Se meu θ for real, claro, o θ é real. Certo? Exatamente. É uma fase dentro do espaço de Hilbert. Essa fase vai ser tão importante, pessoal, que vocês não têm nem noção, porque ela vai dizer pra gente como que a gente controla o P, mas é estudando a evolução dessa fase aqui que sai o eletromagnetismo. Como uma teoria de calibre aqui. O eletromagnetismo. Vai chegar nas derivadas? Mais ou menos. Você descobre que o eletromagnetismo é a teoria de calibre que está, digamos, compatível com esse tipo de transformação aqui. Certo? E isso que abre todas as portas, eventualmente, para as teorias de Young-Mills, que estão as teorias da eletrofraca, da força forte, todo mundo. Certo? Mas é isso, pessoal. Só o panorama, tá? Isso aqui a gente vai agora ver tudo que eu falei de novo, com bastante detalhe.